Tem duas frases que a gente vê frequentemente, né? É normal a gente ver. A primeira, você tem fé em Deus? A gente está cansado de ver isso, né, Djalma? Né, Miri? Não é verdade, Manuel? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, né? Deus é fiel. Aí eu lhe pergunto, o que é que significa essas duas frases na expressão direta da palavra? O que é que significa isso? Veja bem, no meu entendimento, coloca para essa frase, você tem fé em Deus, a gente está relembrando uma frase que o Mestre Jesus nos deixou, e aí ele deixou essa frase e ficou épica para qualquer pessoa, que chegava para ele uma cura, e ele olhava nos olhos da pessoa e dizia, você tem fé? E quando a cura acontecia, ele dizia, a tua fé te curou. Então, quando a gente pergunta hoje para alguém, você tem fé em Deus? A gente precisa que ele nos mostre que está ali, como a Jimiro colocou, por vontade própria. E ele está ali acreditando que algo vai acontecer. No atendimento fraterno, a gente costuma muito atender pessoas que, quando começa a conversar com elas, ela diz, assim que eu cheguei aqui, eu senti que minha vida mudou. Eu senti uma coisa diferente. E aí a gente coloca que a tua fé, meu irmão, quando você resolveu dar o passo e sair de casa para vir aqui, ela já mudou a partir da sua casa. O próprio Kardec, quando ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá no início, se você não acreditar em Deus, não lê essa obra, pare por aqui. Então, a gente precisa desse acreditar, a gente precisa dessa fé. Eu queria lembrar o nome de um filme americano muito interessante, que eu vi há um tempo, e eu não sou muito de guardar nomes. Eu vi uma vez só esse filme. E conta a história de um jovem que ele desafia um professor que Deus não existe. Até que acontece algo se surpreendente na vida desse estudante, que o professor diz a ele, eu vou provar para você que Deus existe. E acontece algo, um acidente na vida desse rapaz, e ele escapa quase como um milagre. E ele passa a defender a tese realmente de que Deus existe, porque não existe explicação para o que aconteceu com ele. Primeiro que quando acontece, ele começa... A primeira coisa que vem à cabeça dele é pedir a força do alto para superar aquilo que ele está passando. Então, assim, quando o Evangelho nos diz que a fé é inato ao homem, são nos momentos mais difíceis, são nas dores, são nos momentos mais complicados que ela se manifesta na nossa vida. Porque você pode até desachar que sua vida não precisa de nada. Eu conheci um cidadão aqui em Campina Grande que ele pagava aos funcionários e quando alguém dizia muito obrigado, que Deus lhe abençoe, ele não dizia assim, graças a Deus o senhor está me pagando hoje. Ele dizia, graças a Deus não, graças a mim que tem dinheiro. Deus não existe, não. E quando aconteceu algo na vida dele que ele não sabia que o dinheiro não podia pagar, ele disse uma frase que me chamou a atenção, quando ele diz assim, eu nunca pensei que eu tinha tanto dinheiro e precisei de um ar de graça para respirar. Foi no tempo da Covid. E eu pude perceber a força que Deus tem. E pedir perdão, quantas vezes eu o neguei. Então, assim, é nas coisas mais simples, é nas revelações que a gente vai entender e perceber o porquê Deus existe na vida da gente. E aí ele mesmo vai nos responder. Será que Deus existe? E aí ele vai responder, não é com palavras, não é falando no nosso ouvido, são com as ações, são com as nossas provas que a gente vai passando. E na segunda frase, Deus é fiel. Eu acredito que quando a gente fala nessa frase, Deus é fiel,
Ele é fiel por isso que está acontecendo aqui. Eu, você, Admiro, Djalma, estamos aqui olhando para o rosto feio um do outro e conversando com os nossos irmãos, e a gente percebe a presença de Deus em cada um de nós. Há 50 anos atrás, eu imaginava uma cena dessa no terreiro lá da fazenda, na noite de lua, que a gente muitas vezes nem via direito o rosto do outro, nós quatro conversando. E aí, eu acho que Deus é fiel quando ele proporciona, através dos tempos, que a gente possa ter momentos de encontro, mesmo que sejam à distância, aproximando cada um de nós e mostrando que nós somos uma família universal, que nós somos irmãos uns dos outros, não só de carne. Nós somos irmãos uns dos outros pela paternidade de Deus. E ele é fiel na nossa vida porque eu estou com os meus 51, chegando a 52, vocês com as idades de vocês, e se a gente todos os dias acorda, e quantas vezes a gente olha para cima, olha para o alto e diz: obrigado, meu Deus, como o Senhor é fiel na minha vida, por me dar mais um dia de experiência aqui nessa escola chamada Terra. Mirim e Djalma, teria alguma coisa a acrescentar nessa pergunta? Não, eu estou satisfeito. Eu também estou muito satisfeito. Só acrescentando que um ser infinitamente amoroso e a expressão genuína da verdade, ele tem mais é que ser fiel, não pode ser outra coisa. A fidelidade é um atributo da divindade. E essa fidelidade está na essência de cada um de nós, por herança natural. Em uns, ela está mais desabrochada, em outros, em desabrochamento. Mas tudo que o Papai do Céu possui, tem e é, cada um de nós, seus filhos, possuímos, temos e seremos um dia. Não é assim, meu professor? Isso. Eu queria encerrar, Mirim, com uma frase aqui do Espírito Protetor, Paris, 1873, quando ele fala sobre, ele diz, a fé, eu repito, a fé humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que se tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamam-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas.